Queridos irmãos, sinto da parte de Deus de dar um conselho, especialmente àqueles que ultimamente têm estado ausentes da casa do Senhor. Os irmãos viram que o primeiro hino que foi cantado hoje aqui, porque o ministério, especialmente aqueles que presidem, devem estar na comunhão, para ver como Deus guia o santo culto. E o primeiro hino falou da unção. E depois nós ouvimos a oração, Deus pôs na boca do servo de Deus, sobre o apetite espiritual. Realmente, irmãos, nós tivemos um trauma que atingiu todo o planeta, especialmente as famílias que perderam seus entes queridos ou foram atingidos por essa enfermidade que graçou no mundo. Isso trouxe, irmãos, um trauma. E muitos até, eu sei e conheço irmãos que não saíram de casa de medo. E outros diminuíram sensivelmente as suas saídas. Alguns até deixaram de congregar por um bom tempo. Queridos, a palavra de Deus nos ensina, os irmãos vão ver lá, que está lá no capítulo 10 da carta aos Hebreus, que não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Queridos, cada vez que vimos a casa de Deus, o Senhor nos unge com a sua palavra. Lembremos-nos, irmãos, que o apóstolo Tiago ensinou a respeito da unção da matéria, dizendo: se alguém está triste, ore; se está contente, cante louvores; se está enfermo, chame o presbítero da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará; se houver cometido pecado, seriam perdoados. Mas, irmãos, a unção chamada Cristo, que é a palavra, unge o nosso espírito. E toda vez, irmãos, que temos alguma enfermidade espiritual, que estamos rodeados, irmãos, de espíritos, de investidas do outro poder, e daquilo que está, irmão, acontecendo no mundo presente, irmão, tirando realmente um fundamento, que é a meditação, a busca das coisas do Espírito. Irmãos, isso tem trazido desgaste, e muitos estão deixando de estar na casa do Senhor. É muito importante, irmão, que Deus tem preparado nos cultos, especialmente nos cultos online, que muitos, milhares, irmãos, estão ouvindo a palavra. Quantos idosos, quantos irmãos enfermos que não teriam oportunidade de estar na casa do Senhor e ouvem a palavra. Mas, irmãos, aquele que pode se locomover, estar na Santa Comunhão, no calor, irmãos, não é o calor da matéria, o calor do Espírito que Deus dá quando estamos na casa do Senhor, irmãos, é realmente necessário que a igreja de Deus, aqueles que estão ligados em Cristo, não deixem de congregar e ouvir a palavra de Deus. Quando o irmão falou do apetite, orando a Deus que o Senhor despertasse o apetite, porque, irmão, eu falo para os irmãos por experiência própria. Quando eu era jovem, eu fui atingido por uma depressão, e quanto menos eu me alimentava, menos eu tinha desejo de me alimentar. E quando Deus me libertou, irmãos, até irmãos, aqui nessa conversa, eu era jovem, era músico aqui, irmãos, e Deus permitiu que eu fosse curado, sarei. Passei a me alimentar, e quanto mais comia, mais vontade eu tinha de comer. Assim é aquele que congrega, quanto mais ele ouve a palavra, mais fome ele tem da palavra de Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E bem-aventurado, irmãos, é aquele que tem fome, irmão, da palavra. Mas uma coisa, queridos servos de Deus, os irmãos estão aqui hoje, irmão, por menor que sejamos, por pouco que sentimos, mas todos sairemos daqui ungidos pela palavra.
e sairemos daqui, como ouvimos na oração, melhor do que nós entramos. Queridos, tenham certeza disto, porque, irmão, nós sairemos aqui com uma unção, e como nós ainda cantamos este hino aqui, irmão, dando glória ao Senhor, irmão, que Ele, irmão, é o nosso braço forte, irmão, e Ele nos ajuda. Por isso, irmão, bem-aventurado aquele que hoje pode estar aqui, e muito bem-aventurado é aquele que está ouvindo aquilo que Deus está dando de falar, mas daqui a pouco a bem-aventurança vem pela palavra de Deus. Não importa, irmão, se ela venha corrigindo, se ela venha dentro de um outro patamar, mas, irmãos, uma coisa é certa: a Irmandade aprenda a amar aqueles que Deus deu, irmãos, o dom de corrigir a igreja, doutrinar a igreja. Nós aprendemos lá no passado que Deus levantou na igreja doutores, doutrinadores, homens de Deus que com a guia do Espírito Santo corrige-nos, irmãos, para que não percamos, irmão, a direção do caminho que nos leva à vida eterna. Entendemos, queridos? Então, irmãos, este conselho vai aqui para todos aqui presentes. Irmãos estão aqui, já estão presentes, mas aqueles que têm se ausentado da casa do Senhor, irmão, tá bom, mas eu tenho culto online, tá ótimo, é uma bênção de Deus, mas, irmão, é muito importante estar presente junto com a Irmandade. Aqueles que amam a Deus, e tem um detalhe, queridos, quando os irmãos percebem que algum conhecido, irmã conhecida não está congregando, fale ao ministério, procure o ministério. Fale: irmão, eu não estou vendo o irmão fulano aqui, não estou vendo aquela família aqui. E o ministério, por certo, se ama realmente a Deus, vai buscá-los. Os irmãos viram o que está acontecendo aqui com os jovens, aqui especialmente na capital, e muitas outras cidades. Irmãos, alguma coisa de um reavivamento, irmãos, e não é só aqui no Brasil, não é só aqui. Esse reavivamento, irmãos, está acontecendo em muitos países, mas é sinal da volta iminente do Filho de Deus. E o que nós viemos buscar aqui? O azeite para colocar nas nossas vasilhas, a palavra de Deus. Irmãos, os irmãos conhecem a passagem que está lá em 25 de Mateus. As virgens loucas, irmãos, eram virgens também, mas não tinham azeite. Irmãos, e o esposo chegou à meia-noite, que é treva total. Irmãos, prestam bem atenção. Ainda estou trazendo para analisar amanhã na nossa reunião ministerial alguma coisa que está acontecendo no mundo, irmão, que muitos pais estão dormindo, não estão olhando onde os seus filhos estão focalizando. Irmão, o que acontece? Treva total. Irmãos, faltam uns minutinhos para meia-noite, treva, e o esposo vem. Quem tem azeite vai ao encontro dele. Saiamos daqui hoje, irmão, com as nossas lâmpadas acesas na presença de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Vamos aguardar a santa palavra que o Senhor nos vai mandar. Uma coisa, queridos, não podemos esquecer, que é ensinamento da palavra, irmão, de que todos nós lembremos de contribuir nas santas coletas. Irmão, se há um povo que pode falar com autoridade, é este povo. Porque, irmão, com a ajuda e misericórdia de Deus, sempre o Senhor nos dá, também, irmão, além de ensinar, irmão, também fazer. Porque a palavra de Deus nos ensina. Tu que ensinas os outros, não te ensina a ti mesmo? Então, irmão, nós do ministério também temos o nosso dever diante de Deus para poder ensinar a Irmandade. Deus seja louvado, irmãos.